Flamengo e PSG foram colocados frente a frente a partir de números, padrões de desempenho, contexto físico, leitura tática e comportamento psicológico em decisão. 4 inteligências artificiais analisaram dados recentes, contexto tático, físico e psicológico e chegaram em uma conclusão. Uma delas discordou e apontou o caminho oposto. Agora você vai entender exatamente como cada inteligência artificial chegou ao seu veredito e por que existe um favorito na maioria das análises. A partir de agora, você vai ver o que realmente pesa quando o título mundial está em jogo. Vamos às análises. Gemini. Na leitura da Gemini, a final do Mundial de Clubes de 2025 coloca frente a frente 2 projetos que atingiram maturidade tática sob o comando de treinadores com forte bagagem como ex-jogadores. De um lado, Filipe Luís, que precisou reconstruir o Flamengo ao longo da temporada. Do outro, Luís Henrique, que consolidou no PSG um modelo coletivo mais intenso e menos dependente de estrelas isoladas. A análise começa pelo contexto rubro-negro. O Flamengo chega à decisão em um cenário de superação e conquistas. A ausência de Pedro, que voltou de uma grave lesão no joelho, mas sofreu novos problemas físicos na reta final da temporada, obrigaram o time a se reinventar. Segundo a Gemini, essa reinvenção passou por um sistema mais sólido defensivamente e extremamente eficiente nas transições rápidas. Nesse modelo, Léo Ortiz surge como pilar da defesa e organizador da saída de bola. Arrascaeta reassume o protagonismo técnico absoluto, sendo o principal responsável por manter o equilíbrio criativo da equipe nos últimos meses. A inteligência artificial reconhece que o Flamengo encontrou soluções, mas ressalta que essas soluções reduzem o teto ofensivo da equipe, especialmente sem um centroavante de referência capaz de reter bola e decidir pelo alto. Do lado francês, a Gemini vê um PSG no melhor momento coletivo do futebol europeu em 2025. O time abandona a dependência de nomes isolados e passa a executar um jogo de posição agressivo, com pressão constante e intensidade elevada. Bradley Barcola aparece como o grande diferencial ofensivo do período recente, combinando velocidade, profundidade e alto índice de conversão. No meio-campo, Vitinha dita o ritmo com precisão de passe superior a 90%, funcionando como motor de todo o sistema. Porém, existe um ponto de alerta. A ausência de Nuno Mendes nos últimos 30 dias obriga Luís Henrique a improvisar soluções pelo lado esquerdo, abrindo possíveis espaços para contra-ataques, que podem ser explorados por jogadores rápidos do Flamengo. Ainda assim, a Gemini entende que a profundidade do elenco parisiense compensa essas lacunas pontuais. No campo psicológico, a leitura é objetiva. O Flamengo carrega a mística do improvável, sustentada pela capacidade de competir mesmo sem uma de suas principais estrelas recentes. O PSG, por sua vez, convive com a pressão de confirmar seu favoritismo técnico e conquistar um título mundial. Para Gemini, essa pressão não pesa o suficiente para inverter a balança. O contexto de campo neutro em Doha aparece como um fator levemente favorável aos franceses, acostumados ao ritmo intenso da Champions League. A conclusão da Gemini é direta e quantitativa. O PSG surge com 65% de probabilidade de título, contra 35% do Flamengo. O argumento central é claro: sem Pedro, o Flamengo perde retenção ofensiva e poder de definição aérea, o que pode ser sufocado pela pressão alta e pelo volume físico do PSG. Para essa inteligência artificial, a superioridade coletiva e a profundidade do elenco francês tendem a decidir o jogo. Vamos para a análise da segunda inteligência artificial. E antes de entrar na análise da Grok, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Isso ajuda muito o canal. Grok. A Grok segue por um caminho completamente diferente. Sua análise começa pela leitura dos últimos 60 dias e pelo impacto direto das lesões no desempenho real das equipes, não apenas no potencial teórico. Para a Grok, o Flamengo chega à final demonstrando resiliência em jogos eliminatórios, mesmo oscilando em competições de pontos corridos. A vitória na Libertadores, em um jogo de controle emocional e eficiência máxima, aparece como um marco psicológico importante. Nos jogos internacionais recentes, o time mostrou capacidade de reação, compactação defensiva e inteligência para competir em cenários de alta pressão. O modelo de Filipe Luís é descrito como relacional, com rotações constantes, passes curtos e transições rápidas. A Grok destaca Arrascaeta como o principal termômetro técnico da equipe, decisivo nos momentos-chave, e aponta Danilo como liderança silenciosa, tanto pela presença física quanto pela leitura de jogo. Mesmo com dúvidas físicas em algumas peças,
o Flamengo apresenta uma espinha dorsal funcional e bem assimilada. No PSG, o diagnóstico é mais duro. Apesar do enorme poder ofensivo, a Groc identifica um acúmulo de problemas físicos que compromete a estrutura do time. Lesões em jogadores fundamentais do sistema defensivo e dúvidas sobre a plena condição de outros nomes criam um cenário de improvisação forçada. Isso, segundo a inteligência artificial, afeta diretamente a coesão coletiva, especialmente contra um adversário que vive de explorar erros pontuais. A Groc também valoriza fatores intangíveis. O Flamengo entra em campo carregando a motivação de representar a América do Sul e de sustentar um legado histórico em decisões intercontinentais. O PSG, por outro lado, carrega a pressão de validar investimentos e confirmar superioridade europeia em um ambiente emocionalmente neutro, mas psicologicamente exigente. Ao comparar os números recentes, a Groc observa um equilíbrio estatístico em gols marcados e sofridos, mas vê o Flamengo mais confortável em jogos de margem mínima, enquanto o PSG apresenta oscilações defensivas quando pressionado. A adaptação ao clima e ao fuso horário não aparece como diferencial relevante, já que ambos tiveram preparação semelhante. A conclusão da Groc é clara. O Flamengo aparece com maior probabilidade de conquistar o título, em um jogo que vai ser travado, decidido nos detalhes, possivelmente por um placar mínimo. O fator decisivo não é o talento individual absoluto, mas a estabilidade coletiva e a menor exposição a improvisações forçadas. E observa o confronto como um reflexo do equilíbrio atual do futebol global. Sua análise se apega fortemente na disponibilidade de elenco e no momento psicológico acumulado ao longo da temporada. Para essa inteligência artificial, finais não costumam ser decididas pelo potencial máximo, mas pela capacidade de cada equipe reproduzir seu padrão em um cenário de pressão extrema. E, nesse ponto específico, a regularidade passa a valer mais do que o brilho pontual. A leitura da DeepSec parte do princípio de que, em jogos únicos, o time que comete menos desvios do próprio modelo tende a sobreviver melhor aos momentos de caos da partida. Para essa inteligência artificial, o Flamengo chega com vento a favor. A equipe construiu uma identidade sólida ao longo de 2025, sustentada por solidez defensiva e transições rápidas, mesmo enfrentando um calendário extremamente exigente. A DeepSec ressalta que o clube conseguiu administrar melhor suas lesões em relação ao ano anterior, chegando aos momentos decisivos com o núcleo principal intacto. Arrascaeta aparece novamente como cérebro ofensivo, com números expressivos de participação direta em gols ao longo da temporada. Na defesa, a inteligência artificial destaca a regularidade e a alta minutagem dos zagueiros como um indicativo de entrosamento e confiança. O Flamengo é descrito como um time que sabe exatamente o que fazer em finais únicas. O PSG, em contrapartida, é visto como um time de enorme talento individual, mas atravessando uma fase de instabilidade pouco comum. A DeepSec chama atenção para o fato de o clube não liderar seu campeonato nacional e apresentar irregularidade em jogos recentes, além de conviver com uma crise de desfalques que obriga Luiz Henrique a trabalhar com formações mistas. Há também um ponto psicológico relevante. Enquanto o Flamengo carrega o impulso de uma temporada histórica, o PSG lida com a frustração de não conseguir repetir seu melhor nível físico de forma consistente. Em uma final única, disputada em campo neutro, a inteligência artificial entende que a estabilidade tende a se sobrepor ao talento disperso. A conclusão da DeepSec é objetiva. O Flamengo é projetado como favorito ao título mundial, não por ser mais talentoso individualmente, mas por apresentar um conjunto mais estável, funcional e mentalmente preparado para um jogo de altíssima tensão. ChatGPT. Nessa última análise, o ChatGPT atua como uma síntese técnica de todos os elementos. A leitura começa pelo choque de narrativas. De um lado, um Flamengo embalado, com identidade clara e um treinador em ascensão. Do outro, um PSG tecnicamente poderoso, mas pressionado por incertezas físicas em peças-chave e instabilidades no campo. O modelo de Filipe Luiz é descrito como posicional, paciente na construção e eficiente na ocupação das meias faixas. O Flamengo busca superioridade numérica em zonas centrais e utiliza bem a projeção dos laterais para abrir espaços. Esse padrão gerou consistência coletiva e alto volume de chances na reta final da temporada. No aspecto individual, Arrascaeta surge novamente como motor criativo. Bruno Henrique aparece como peça de impacto em jogos grandes. A situação de Pedro é tratada como um ponto de atenção, já que sua ausência ou limitação física altera a dinâmica ofensiva, mas não desmonta o modelo coletivo. O PSG, sob Luiz Henrique, mantém princípios claros de pressão alta,
mobilidade ofensiva e jogo posicional intenso. Quando completo, é um time extremamente difícil de enfrentar. O problema, segundo o ChatGPT, está na disponibilidade médica. Lesões recentes em jogadores fundamentais afetam diretamente a organização defensiva e reduzem a margem de erro tática. No campo psicológico, a vantagem é rubro-negra. O Flamengo chega confiante, respaldado por títulos recentes e por um ambiente interno positivo. O PSG carrega o peso do favoritismo europeu e a necessidade de adaptação em meio a adversidades físicas. Pesando todos os critérios, com ênfase nos últimos 2 meses, o ChatGPT aponta ligeira vantagem para o Flamengo. A ressalva é clara: o PSG segue perigoso, especialmente se conseguir impor seu ritmo e minimizar os impactos das ausências. Ao cruzar as 4 análises, o cenário fica definido. A Gemini aposta no PSG, sustentada pela lógica da profundidade de elenco e pela superioridade física e técnica europeia, inclusive com uma projeção numérica clara. Grok, DeepSeek e ChatGPT apontam o Flamengo como favorito, cada uma por um motivo específico: forma recente, estabilidade coletiva, momento psicológico e menor exposição a improvisações forçadas. O consenso majoritário não diz que o Flamengo é mais talentoso individualmente. Diz que, neste contexto específico, em final única, campo neutro, jogo único e com recorte recente analisado, o Flamengo chega mais preparado para vencer um jogo de detalhes. É uma decisão onde o erro custa o título. 3 das maiores IAs do mundo enxergam no equilíbrio, na confiança e na clareza de modelo rubro-negra o caminho mais provável para levantar o troféu mundial. Agora eu quero saber de você. Com tudo isso que as inteligências artificiais analisaram, você concorda com o favoritismo do Flamengo ou acha que o PSG ainda é superior quando a bola rolar? E, o futebol sul-americano ainda consegue competir de igual para igual com a Europa? Deixa sua opinião nos comentários, porque eu leio tudo. Se você curte esse tipo de análise, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo com aquele amigo que vai discordar de você. Até a próxima!